Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo já tradicional aqui de resumão do mês, dessa vez o resumão do mês de novembro, onde eu vou contar para vocês tudo que eu li e tudo que eu assisti no mês de novembro. Antes de começar a contar tudo isso para vocês, eu quero te convidar aqui, na verdade eu quero te avisar que a gente já tem data de inscrições para o Clube MSL de 2025 e vai ser no dia 5 de janeiro. E aí sim, eu quero te convidar para um vídeo especial que vai rolar aqui no canal no dia 5 de janeiro, às 8 horas da noite, chamado Travessias. E aí durante esse vídeo eu vou liberar as inscrições para o clube. Então já marca aí na sua agenda para o dia 5 de janeiro, às 8 horas da noite, você estar aqui comigo. É um vídeo bem editado, um vídeo bem bacana daqueles que eu sei que vocês gostam. E eu vou estar no chat conversando com vocês para tirar as dúvidas. Enfim, eu espero vocês nesse vídeo e espero vocês no clube também em 2025. Eu já revelei quais serão as leituras, já revelei o tema que vai ser Volta ao Mundo através dos livros. Já revelei o preço também, tá tudo num vídeo que tá salvo aqui no canal. Se você ainda não assistiu ao vídeo de revelação das leituras, vou deixar o vídeo linkado aqui. E uma outra coisa que eu vou deixar linkado aqui é o grupo no WhatsApp que eu fiz só para dar informações sobre a abertura das inscrições para o clube. Então, entrando lá no grupo, não é um grupo aberto para conversa, tá? É um grupo fechado, só para eu dar informações. Então eu tô postando alguns conteúdos lá e tô passando todas as informações necessárias para a abertura do clube. E vai ser nesse grupo do WhatsApp que eu vou liberar o link de inscrição antes de qualquer outro lugar. Então entra lá no grupo para você ficar por dentro de tudo e para você receber o link em primeira mão. Combinado? O link tá aqui na descrição, falei, né? E eu te espero lá no grupo e eu te espero no clube em 2025, tá joia? Então, vamos aqui ao meu resumão do mês. Eu não li muita coisa no mês de novembro. O mês de novembro foi um mês de muito trabalho. Eu já falei com vocês, né, em outras oportunidades. Chega novembro, dezembro, outubro, o negócio já começa a ficar meio tumultuado por aqui, porque eu tô encerrando a turma do clube do ano corrente, aqui no caso de 2024. Então, eu tenho que finalizar os conteúdos lá. Já estou preparando o lançamento do clube do próximo ano, agora no caso de 2025. Então, esse vídeo especial, todo o material de divulgação, eu tenho que fazer tudo isso antes, né? E também já estou começando a preparar os conteúdos que vão ao ar no clube em 2025. Então, por exemplo, os conteúdos da primeira leitura do clube de 2025, eu já estou preparando. Inclusive, eu já gravei um módulo de boas-vindas. Então, assim, tem muita coisa, fora as outras atividades normais, né, de vídeo aqui pro canal, que eu que faço tudo, eu que gravo, eu que escrevo roteiro, eu que edito as fotos, eu que posto tudo, então eu faço tudo na minha empresa, eu presa, né, que eu falo, porque sou eu pra fazer tudo mesmo, então fica assim, esse final de ano fica muito tumultuado. E tem as coisas também da vida social, né, de época de fim de ano, Natal, eu gosto de fazer celebrações aqui na minha casa para manter aquela coisa da tradição do Natal. Então, assim, gente, novembro é um mês que eu já sei que novembro e dezembro, principalmente, são meses que eu sempre tô muito ocupada e fazendo muita coisa, tenho que trabalhar até muito tarde, e aí acaba que o trabalho toma um pouco o lugar das leituras, né? E aí eu acabei finalizando só 2 livros em novembro, e eu comecei outras leituras aqui que eu vou mostrar para vocês direitinho, tá? Então eu vou mostrar primeiro o que eu finalizei, depois eu vou mostrar o que eu comecei a ler, mas ainda não finalizei em novembro. E depois a gente conversa sobre o que eu assisti, tá? Eu finalizei, então, Emma, da Jane Austen, que foi a nossa leitura coletiva de novembro aqui do canal. Aqui na área de membros do canal, a gente faz as leituras coletivas, que são leituras coletivas normais, tá, gente? Muita gente me pergunta qual é a diferença do membros pro clube, né? No membros, a gente faz as leituras coletivas mais simples. Lógico que com uma abordagem aprofundada, porque é isso que eu defendo, é isso que eu sempre vou fazer. Só que aí a gente lê o livro durante o mês e aí tem 1 ou 2 lives, dependendo. Para esse daqui tiveram 2 lives porque é um livro maiorzinho. Então a gente faz as lives comentando o livro, eu falo sobre as reflexões que eu fiz, enfim. São lives
porque eu tento tirar o máximo do potencial dos livros ali. No Membros você também pode votar para as próximas leituras coletivas, inclusive a leitura coletiva de janeiro está em votação. Se bem que no momento que esse vídeo for ao ar, eu acho que já acabou a votação. Mas no momento que eu tô gravando o vídeo, a leitura tá em votação. E os membros sempre podem votar para escolher as próximas leituras. Tem lá também emojis exclusivos. Tem cronograma detalhado de leitura que eu faço para cada uma das leituras com metas diárias para ajudar você a se organizar para cumprir as metas. E são sempre metas tranquilas, porque como eu sempre falo, eu gosto do negócio da leitura de uma forma mais leve, sabe? Eu não gosto de cronogramas muito apertados, de leituras muito corridas, porque eu acho que não é esse o intuito de você ler, não é para fazer número de leituras, né? A gente gosta de ver no final do ano, eu li tantos livros, eu li mais do que o outro ano. É legal, dá um orgulho, mas o intuito é você retirar o potencial máximo ali que você puder dos livros e não a quantidade de livros que você lê, né? Então os meus cronogramas são sempre suaves e aí você tem acesso aos cronogramas lá também e você também tem acesso a todo o conteúdo que já foi postado lá no Membros. Então todas as lives de todas as leituras que a gente já fez nos últimos 2 anos, que a gente já tem 2 anos de Membros, né? Tá tudo salvo lá para você assistir quando você quiser. Então, isso é o Membros. O clube é algo que... E o Membros você pode entrar e sair a hora que você quiser. Aqui no YouTube vai ter um botãozinho aí, Seja Membro. Você clica nesse botãozinho, é R$ 7,99 por mês. É uma ajuda de custo mesmo que você me dá para participar do Membros. E aí você pode entrar, o mês que você não quiser ler, você pode sair, ou você pode continuar para me apoiar. Aí você que escolhe, tá? O Clube MSL, aí é uma coisa bem mais complexa, bem mais aprofundada. O clube é anual, então você se inscreve no início do ano, só tem no início do ano, então em janeiro abre as inscrições. No caso do de 2025 vai ser no dia 5 de janeiro. E aí você fica o ano inteiro junto comigo fazendo aquelas leituras lá, que são pensadas para ter uma ordem com um objetivo determinado, cada ano é um. No ano que vem, como eu falei, a gente vai dar a volta ao mundo através dos livros. E aí lá vocês têm documentários sobre os autores, vocês têm a análise pormenorizada de cada um dos livros, vocês têm contextualização histórica. Se precisar falar de alguma questão mais de teoria literária também, se precisar esclarecer alguma coisa também eu vou esclarecer. Então é uma coisa bem mais aprofundada mesmo, o clube, tá? Então essa é a diferença do clube e do Membros. Eu te convido a participar dos dois, porque cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua graça, né? E esse daqui foi uma leitura que a gente fez para os membros aqui do canal. E aí, para mim foi uma releitura. Eu já tinha lido esse livro aqui há algum tempo atrás, no inicinho do canal. Na verdade, eu tinha até... A primeira resenha aqui do canal foi uma resenha de Emma, que não tá no ar mais, porque logo logo vai ao ar uma outra resenha nova que eu fiz para esse livro aqui. Talvez seja o próximo vídeo que vai ao ar aqui no canal, vai ser a resenha de Emma. E aí, eu adorei a releitura, eu continuo gostando demais desse livro aqui. Eu gosto da Emma, eu defendo a Emma. Eu sei que a Emma é bastante equivocada, como eu falei lá nas lives do Membros, mas eu tenho meus motivos para defendê-la e eu vou falar tudo direitinho lá na resenha, que vai ser provavelmente o próximo vídeo que vai sair. Então não vou ficar me estendendo muito aqui, não. Mas eu já recomendo, tá, gente? É um livro maravilhoso, um dos melhores livros da Jane Austen, com o melhor mocinho da Jane Austen, que é o Sr. Knightley. Pra mim, ele é o melhor, ele ganha até do Sr. Darcy, que eu gosto também, mas o Sr. Knightley é, assim, um chuchuzinho. Enfim, tá recomendado aqui e foi uma leitura que eu fiz, então, em novembro. A outra leitura, e agora eu percebi que eu só li 2 coisas em novembro, né, completo, assim. E as 2 foram releituras, foi Emma, e a outra releitura que eu fiz foi aqui, Prisioneiro de Azkaban, que eu peguei esse livro aqui dessa vez bonitão, porque eu tenho 3 edições de Harry Potter. E aí, dessa vez eu resolvi pegar essa bonitona aqui, que a gente tá lendo pro projeto que eu tô fazendo aqui no canal de leitura de Harry Potter. Então, em novembro foi a vez de ler Prisioneiro de Azkaban. Eu reli esse livro aqui e amei, divertidíssimo. Harry Potter é sempre muito divertido, né? Foi muito bom também poder conversar com vocês na live.
Essa leitura coletiva de Harry Potter, ela não é no Membros, ela é aberta para todo mundo. Então as lives estão salvas aqui no canal na aba ao vivo. Se você for lá, vão ter todas as lives que eu já fiz de Harry Potter, né? Dos 3 primeiros livros estão salvos. Aí tem uma playlist aqui também com essa leitura coletiva de Harry Potter que você também encontra os vídeos. E aí fiz então a releitura de Prisioneiro de Azkaban. Foi maravilhoso, maravilhoso também. Aí foi isso que eu li, né? Completo, assim, foi isso. Emma e Prisioneiro de Azkaban. Mas tiveram outros 3 livros aqui que eu comecei a ler, mas ainda não terminei. Estou com a leitura em andamento, né? Mas eu li durante o mês de novembro, então, também Os Maias, que é a primeira leitura do clube de 2025, que eu falei que eu já estou criando conteúdo. Então, é relacionado a Os Maias aqui. Então, já tô lendo justamente porque eu preciso ler os livros do clube antes para fazer o conteúdo, para quando vocês começarem a leitura lá no clube comigo, o conteúdo já vai estar disponível lá para vocês, né? Então, comecei aqui Os Maias e eu até comentei, eu não lembro com quem foi, mas eu comentei que eu já tô lendo, já tô gostando, acho que foi com a Beth que eu comentei isso. E já tem personagem aqui me fazendo raiva, e eu gosto. Eu gosto de passar raiva com personagem, gente. Eu gosto de sentir emoções fortes lendo os livros. E mesmo que seja personagem me fazendo raiva, eu gosto. Se é uma emoção forte, eu gosto. E aqui já tem um personagem me fazendo raiva, mas vou deixar para comentar melhor sobre esse livro depois que eu finalizar. Provavelmente vai ter resenha aqui no canal sobre ele, ou algum comentário que eu vou fazer sobre ele, porque eu já percebi aqui que é um livro que merece. É porque eu escrevo nos livros, eu grifo os meus livros, né? E esse aqui, a parte que eu li, ela já tá toda grifada, toda escrita, porque eu já fui tirando vários insights aqui. Como é incrível, né? Esses livros, assim, com substância, esses livros que a gente percebe que o autor sabe o que tá fazendo, que a gente consegue, se a gente analisa bem as entrelinhas, a gente consegue captar as mensagens, as reflexões, e a gente consegue ir desdobrando isso, e eu já fiz muito isso e eu tô no início do livro. Mas assim, já tá rendendo pano pra manga, eu tô pensando quantas horas vai ter a análise desse livro lá no clube. Mas enfim, a gente vê isso depois, o que importa é que eu tô gostando aqui da leitura de Os Maias. Depois a gente conversa melhor sobre ele. Um outro livro que eu já comecei a ler em novembro é a nossa leitura coletiva aqui do Membros de dezembro, que é o Quebra-Nozes. Eu tenho essa ediçãozinha aqui. Ih, tem um mosquitinho aqui. Espero que ele não fique voando na frente da câmera. Enfim, essa edição aqui, que é a edição de bolso da Zahar, ela tem as 2 versões. A versão do Dumas e a versão do Hoffman. O que a gente está lendo no Membros aqui do canal é a versão do Hoffman, tá? Então, apesar de que nesse livro aqui a versão do Dumas vem antes, eu comecei pela versão do Hoffman. Então, eu vou ler a versão do Hoffman primeiro para fazer a live aqui do Membros. Vai ser nossa leitura especial natalina aqui em dezembro. E depois que eu terminar do Hoffman, aí eu também vou ler a versão do Dumas. Mas no Membros a gente vai comentar só sobre a versão do Hoffman. Então, se você quiser participar dessa leitura, a gente está no inicinho dela, tá? O cronograma está disponível lá na área dos membros. Então, já comecei a fazer. E o inicinho eu já achei bem legal, viu, gente? Mas assim, tô bem no inicinho. Acho que eu li 2 capítulos só, mas eu já achei bem legal. Aí, por fim, a última leitura que eu comecei em novembro foi de Cálice de Fogo, que é a minha releitura aqui para o projeto de leitura coletiva de Harry Potter, que eu também trouxe, o meu ilustrado maravilhoso. Esse livro ele é pesado, gente, mas vale a pena, ele é tão lindo, esses livros são tão lindos, né? E pra mim só falta o ilustrado Ordem da Fênix, porque sempre tá muito caro, então eu ainda não comprei. Teve Black Friday, mas a promoção da Black Friday dele eu não achei muito boa, então eu não comprei, tô com outras prioridades também, e aí eu não comprei. Mas é o único que falta dessa coleção ilustrada. E os 2 últimos que ainda não tem, né? Mas enfim, comecei então minha releitura de Cálice de Fogo pro projeto.
esse livro aqui, durante muito tempo, porque eu já reli Harry Potter muitas vezes, eu não sei quantas vezes eu já li Harry Potter na minha vida, mas durante muito tempo, esse daqui foi o meu livro preferido da série. Aí, tem 2 releituras passadas que eu fiz que eu acabei gostando mais de Ordem da Fênix, que é o próximo, né? É o 5º. Esse daqui é o 4º, Ordem da Fênix é o 5º. E aí, nas 2 últimas releituras que eu fiz, eu preferi Ordem da Fênix. Então, esse daqui deixou de ser meu preferido. Gosto muito ainda, mas deixou de ser meu preferido. Agora, vamos ver nessa minha atual releitura se eu vou redefinir de novo os preferidos. Curiosamente, nessa releitura agora que eu tô fazendo, anotando detalhes e tal, pra conversar nas lives, talvez seja a releitura mais atenta que eu já fiz de Harry Potter na minha vida, porque como eu tenho o compromisso de conversar com vocês sobre os livros, aí eu tô anotando bastante coisa, sabe? Detalhes, assim. Eu gostei mais ainda da leitura de Prisioneiro de Azkaban, que foi o 3º. Gostei mais do que das outras vezes. Não que eu não tenha gostado, eu já gostava muito, mas dessa vez, eu não sei, eu gostei mais ainda. Então vamos ver como é que vai ficar a minha ordem de preferência depois que eu finalizar o projeto. E aí, então, mais um livrinho aqui que eu comecei. E foram esses livros, então, que eu li durante o mês de novembro, né? Os que eu li mesmo e os que eu comecei a leitura. Tá aqui, minha pequena pilha. E aí, agora vamos conversar sobre o que eu assisti no mês de novembro. Então, eu assisti a um filme só, que eu acabei privilegiando as séries, e aí assisti Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban para fazer a live, porque o nosso projeto de leitura de Harry Potter consiste em ler o livro e logo em seguida assistir a adaptação. E eu faço alguns comentários também na live sobre algumas coisas, algumas mudanças que eu gosto, algumas mudanças que eu não gosto. E aí eu assisti, então, Prisioneiro de Azkaban. Uma coisa que eu não falei do projeto do Harry Potter é que agora o Cálice de Fogo, como os livros começam a ficar maiores, a gente não vai ler ele todo num único mês. Cálice de Fogo vai ser lido em dezembro e janeiro. Então, se você ainda não começou a participar desse projeto aqui, dá tempo de você nos alcançar, porque os 3 primeiros livros são bem curtinhos e você ainda consegue pegar a leitura de Cálice de Fogo, que vai até o final de janeiro, tá bom? Mas aí, eu então assisti Prisioneiro de Azkaban. Eu gosto muito daquele filme. É um filme que começa a ter mais mudanças, né, em relação à adaptação, assim. Mas eu não me importo com mudanças quando elas não tiram a alma da história, e eu acho que Prisioneiro de Azkaban não tira a alma da história. Tem escolhas lá que eu prefiro até no filme do que no livro. Por exemplo, tem aquela parte do clímax mesmo da história, que é a parte que eles entram no Salgueiro Lutador e descobrem toda a verdade ali da história, que eu não vou falar porque vai que alguém ainda não leu e não conhece, eu recomendo que leia, é muito legal. Então tem toda uma reviravolta ali naquele momento. E no livro é legal, é muito legal, mas eu acho que no filme tem mais emoção, porque tem uma perseguição ali que não tem no livro. Então eu acho que o filme ele traz até um pouco mais de emoção, apesar de ter mudado um pouquinho. Eu até brinquei lá na live que é igual, mas é diferente. E eu gosto muito. Mas tem coisas também no filme que eu não gosto. Então uma coisa que eu não gosto, não só em Prisioneiro de Azkaban, mas nos filmes de Harry Potter, é a forma como eles tratam o Rony. Eu acho que o Rony, ele é muito maltratado nos filmes, assim, no sentido de que ele é colocado como um bobão, um palhação, sabe? Que não é muito inteligente, até meio burro, parece, às vezes. E não é, o Rony não é assim nos livros. O Rony, ele sabe muita coisa, o Rony, ele resolve muita coisa, e ele não é um completo babaca, né? Ele é igual toda pessoa. Tem momentos de babaquice, mas a gente também tem os nossos momentos de babaquice, mas ele é muito bacana, ele é inteligente também, ele ajuda também na resolução de algumas coisas. E nos filmes, eu acho que quem fez os filmes acho que odeia o Rony, porque ele é muito mal colocado ali nos filmes. E isso, em Prisioneiro de Azkaban, começa a ficar bem nítido, sabe? A forma como ele é tratado.
E eu não gosto, tem até uma cena muito específica, assim, que no livro ele defende a Hermione do professor Snape, o que exige muita coragem, inclusive ele dá uma resposta bem mal criada pro professor Snape, que eu adorei, não vou negar. E no filme, não, no filme ele concorda meio com o Snape, ainda dá uma caçoada da Hermione, então, tipo assim, isso tira a gênese mesmo do personagem. É esse tipo de mudança que eu não gosto, sabe? É a mudança que tira a gênese da história do personagem. Então, tem isso no filme. Tem coisas que eu gosto muito, tem coisas que eu não gosto tanto, mas de forma geral eu gosto muito daquele filme. Eu acho a questão da viagem no tempo, tanto no livro quanto no filme, muito bem trabalhadas. Enfim, né? Gosto muito daquele filme lá e gostei de reassisti-lo. E aí, as séries que eu assisti, né? Eu até anotei aqui para eu não me perder. Eu finalizei, então, From, que é a série que no Brasil se chama Origem. Ela tá na terceira temporada, eu já venho falando porque ela começou em setembro, né? Então eu já falei no resumão de setembro, já falei no resumão de outubro e vou falar agora no de novembro o que eu achei da terceira temporada. Finalmente acabou a terceira temporada, né? E assim, From é uma série de mistério barra terror, colocaria mais como um mistério, um suspense ali, dos mesmos criadores de Lost. E aí, peraí que eu vou chegar lá. É uma série que vai falar sobre uma cidadezinha que as pessoas vão parar ali por um desvio de rota e elas não conseguem sair daquela cidade ali. E aí, por mais que elas tentem pegar a estrada, elas sempre retornam para aquela cidade. É impossível sair dali, pelo menos até agora, mais ou menos, mas enfim. E nessa cidade tem alguma coisa monstruosa acontecendo, meio demoníaca, assim, porque tem uns monstros ali naquele lugar que eles saem à noite e você precisa ficar dentro de casa protegido por um amuleto, porque se você não tiver esse amuleto em casa, ou se você estiver na rua dando sopa, ou se você deixar esses monstros entrarem na sua casa, se você permitir, porque eles só entram na casa que tem amuleto, se você permitir. Nesses casos, o monstro vai lá e te devora inteiro, uma coisa horrível. E aí eles estão tentando descobrir como sair dali, onde é ali, se é uma outra dimensão, o que é aquilo, né? E aí eles estão tentando descobrir, estamos já na terceira temporada de todo esse imbróglio aí. A primeira e a segunda temporada, principalmente a primeira temporada, eu gosto bastante, porque ela brinca, essa série de mistério, eu acho que elas têm que fazer isso, elas têm que alimentar um pouquinho a gente e depois esconder um pouquinho. Alimenta um pouquinho, esconde um pouquinho. Então ela tem que ir dando pequenas respostas, mas que vão gerando outras perguntas e a gente vai ficando naquela ali. A gente vai descobrindo, isso é assim, mas e isso? E aí você vai querendo saber o que está acontecendo, né, ali. A primeira e a segunda temporada acho que fazem isso muito bem. A terceira temporada, no geral, assim, eu acho que ela não faz isso de te alimentar muito, sabe? Ela vai gerando mais perguntas, mas ela não dá aquela migalhinha de resposta que a gente gosta pra gente se apegar. Eu não senti que ela dá essa migalhinha de resposta. Ela só vai alimentando outras perguntas e aí o que eu tenho medo que aconteça é que comece a ficar uma coisa muito mirabolante e que o final seja ruim, porque a quarta temporada já tá garantida, já foi anunciada. Eu não sei se vai ser a última, eu acho que a quarta seria a última, uma coisa assim. Mas enfim, como são dos mesmos criadores de Lost, muita gente não gostou do final de Lost. Eu não assisti Lost, mas eu sei o final, porque todo mundo falou, né, no final. Então, os próprios criadores, como eles sabem que o final de Lost desagradou muita gente, eles falaram em entrevistas que eles estão preparados para essa série, que From já tinha sido todo escrito, que eles já sabiam aonde eles iriam chegar, que estava tudo muito bem amarrado. E falaram também que não teria questão de volta no tempo, essas coisas assim, de viagem no tempo. Só que, nessa terceira temporada, tem uma coisa que acontece que eu considero um tipo de viagem no tempo. Então, ou seja, eles falaram que não tinha viagem no tempo, mas na minha concepção tem uma mini viagem no tempo sim. Então, será que eles realmente sabem? Me bateu essa dúvida agora na terceira temporada,
Mas enfim, né? Não que eu achei ruim, não. É boa a temporada. É legalzinha, sabe? A primeira é espetacular, a segunda é muito boa e a terceira é ok. O meu problema é isso, é que tá caindo. Então eu tenho medo de ficar ruim na próxima. Mas vamos acompanhar, né? A história em si é muito intrigante. E aí uma outra coisa, um desabafo que eu quero fazer com vocês. Eu não sei para quando foi anunciada a quarta temporada. Não sei se 2025 ou 2026. Inclusive, eu vou olhar isso daqui. Peraí um minuto. Tô vendo aqui que ainda não foi anunciada. Mas o que as séries norte-americanas estão fazendo? Elas estão colocando temporadas de 2 em 2 anos. E eu acho isso horrível. Eu acho, inclusive, um desrespeito. Porque, gente, imagina você esperar 2 anos para assistir a continuação de uma história. Eu não sei quando que a gente começou a achar isso aceitável. Eu acho que foi lá em Game of Thrones, né? Mas eu acho inaceitável, porque, mas dá trabalho produzir, são super produções. Antigamente eles faziam todo ano, por que que agora, com mais tecnologia, com mais recurso, não dá para fazer todo ano, sabe? Então eu acho, isso me desanima um pouco a assistir as séries que estão saindo atualmente norte-americanas, porque eu sei que vai sair uma temporada e se tiver uma continuação vai demorar 2 anos. Então vamos supor agora, From, acabou a terceira temporada, imagina se só sair em 2026 a continuação. É muito te enrolar pra te entregar uma história, sabe? Isso tá me desanimando bastante de assistir as séries norte-americanas. Eu acho inaceitável e eu acho que vocês também não deveriam aceitar, porque é um absurdo. Eu acho um absurdo isso. Então, assim, vamos ver quando vai sair From, mas eu tô bem desanimada de assistir série norte-americana que tá em andamento. As que já terminaram, aí tudo bem que você pega e assiste no seu ritmo, né? Mas esperar 2 anos pra continuar uma história, gente, eu não sei quando que a gente começou a achar isso normal, mas enfim. Aí eu tô indo para séries asiáticas, né? Porque, como vocês sabem, eu estou muito dorameira esse ano. Mas aí eu tentei procurar umas séries asiáticas diferentes, assim, do que eu tava assistindo, mais aquela coisa de romance. As pessoas acham que quando fala em dorama, né, você tá falando de histórias de amor, de romance fofinho, e não necessariamente. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Dorama é uma série asiática, pode ser, na verdade, dorama mesmo, seriam as séries japonesas, mas a gente chama tudo de dorama no popular, né? Mas tem os K-dramas, que são as séries sul-coreanas, tem os dramas da Tailândia, tem os C-dramas, que são os da China. Normalmente eu assisto só as da Coreia do Sul, mas tudo isso é série asiática que a gente chama no bolo de dorama. E são séries igual a outras séries de norte-americanas, por exemplo, que tem série romântica, tem série de terror, tem série de suspense, tem série policial, tem série de ação, tem série de tudo, entendeu? Só que elas são asiáticas, com as pessoas com feições asiáticas. É a única diferença. E vai mostrar a cultura também asiática, né? Porque as séries norte-americanas mostram o dia a dia do norte-americano. As séries brasileiras mostram o dia a dia dos brasileiros. Então as séries asiáticas, né, vou mostrar a cultura da Coreia do Sul, ou do Japão, ou da China, né, seja lá de onde for. Enfim, então não tem esse preconceito de que dorama ou dramas asiáticos sejam só romance, porque não é, tá? Depende do que você vai procurar. E eu procurei séries com temáticas um pouco mais adultas, um pouco mais, até um pouco mais tensas, assim. E encontrei, na verdade, uma que eu já tinha começado a assistir em outubro, né? Que é Tudo Bem Não Ser Normal. Ela tem um romancezinho sendo desenvolvido ali, tem, mas ela é uma série que fala muito sobre transtornos psicológicos. O protagonista tem um irmão que é autista, e como eles são órfãos, ele tem que cuidar desse irmão. O irmão é mais velho, né? Mas o irmão mais novo acaba tendo que cuidar do irmão mais velho. E na Coreia do Sul tem muito uma questão de hierarquia por idade, assim. Então é até um peso até um pouco maior para esse irmão mais novo ter que cuidar do irmão mais velho. E aí tem a outra protagonista da história, que é uma escritora de livros infantis, só que ela é bem assim, ela fala que ela não é a princesa dos contos de fadas, ela é a bruxa. E aí ela também tem algumas questões psicológicas que vão sendo trabalhadas ao longo da história.
Tem muito uma coisa de traumas, porque algo muito terrível aconteceu na vida desses dois protagonistas aí da história, no passado deles. A mãe do protagonista foi assassinada, então esse irmão dele que é autista viu, mas não consegue contar, né, de fato o que aconteceu, e ele tem esse trauma. O menino mais novo também tem o trauma da morte da mãe, de todas as dificuldades que vieram depois disso. A menina também, a protagonista, tem lá os seus traumas em relação ao passado dela, com uma família meio desequilibrada, vamos colocar assim, emocionalmente falando. Enfim, e o dorama, ele tem esse peso que eu achei que seria até mais profundo do que é. É um dorama um pouco mais profundo, sim. Nos primeiros episódios, eu gostei muito da forma lírica que eles tratam os assuntos, porque as mensagens vão sendo passadas através das histórias dessa protagonista, que ela é autora dos livros infantis, e ela escreve livros muito simbólicos, então tem a leitura desses livros narrada ao longo do episódio, assim, mostrando o que está acontecendo, na verdade, com os personagens. Então tem toda uma coisa simbólica, assim, que eu gosto bastante. Mas o dorama como um todo, ele é, sim, mais profundo do que os outros que eu já tinha assistido, mas ele não é tão profundo quanto eu esperava, tá, gente? Não é aquela coisa, assim, sei lá, Dostoiévski. Tá? Mas ele é, sim, um drama que ele traz questões, assim, pra gente pensar, questões mais sérias mesmo, principalmente em relação a transtornos psicológicos e a traumas. Gostei bastante do dorama no final das contas, achei bem legal. Aí, eu, nessa minha busca, né, por coisas que fugiam do romance, eu descobri um dorama que é A Lição. Eu acho que eu não sei se na Netflix, ele é da Netflix, né? Tudo Bem Não Ser Normal é da Netflix também. Eu não sei se a lição na Netflix tá como The Glory ou se tá como A Lição. Mas o título em inglês é The Glory. Que eu acho até um pouco melhor do que A Lição. A Lição é bom também, mas eu acho The Glory melhor. Por quê? É um dorama que ele vai falar sobre vingança. A história é de uma moça que quando era adolescente, ela sofreu um bullying muito pesado no colégio, assim, um crime mesmo, de fato. As meninas populares ali do colégio, as meninas e os meninos, era um grupo de 3 meninas e 2 meninos, pegavam meninas mais humildes ali do colégio e faziam ela de empregada, batiam nela, os meninos forçavam beijo. E uma coisa muito cruel que elas pegavam babyliss, aquele negócio de enrolar o cabelo, e queimavam a menina toda. Então a moça, ela é cheia de cicatrizes. Ou seja, assim, era um bullying terrível que era feito com ela. Essa menina, ela cresce e ela vai atrás da vingança dela. Na verdade, o único motivo por ela não ter acabado com a própria vida é essa vingança que ela tá planejando, porque ela não vê mais sentido na vida dela. Ela só está viva para se vingar. E aí é muito triste, né, pensar isso e ver as marcas mesmo na pele dessa moça. E a gente vai acompanhar, então, a vingança dessa moça e a gente torce muito pra ela se vingar. E então é um dorama mais adulto, né, que ele não é focado no romance e ele é focado nessa questão da vingança. E por que eu acho The Glory mais legal do que A Lição? Porque essa moça, como eu falei, o intuito da vida dela é único e exclusivamente se vingar. Ela não tem outro motivo de estar viva. Então é muito falado ali o que seria um momento de glória para sua vida. E aí cada um tem uma coisa, uma quer ser aeromoça, a outra quer ser tal coisa, a outra, entendeu? Cada um tem uma coisa que seria a glória na vida deles. E ela quer destruir essa coisa que é a glória para cada um. E o momento de glória dela é destruir a glória dos outros, por causa desse sentimento de vingança que ela trata. Então, essa é a glória da vida dela. É lógico que ao longo da série, ela vai dar lições nas pessoas, né? Por isso que chama A Lição. Mas eu acho que The Glory é mais forte, assim, sabe? Pro simbolismo mesmo ali da série. Gente, é muito bom. Esse é muito bom mesmo, esse eu super recomendo. Esse, até meu pai assistiu, meu pai que não assiste dorama romântico de jeito nenhum,
Meu pai assistiu. É uma série bem no estilo série norte-americana, então se você tem preconceito contra dorama aí, saiba que esse daí é bem no estilo de série norte-americana, que tem ação, que tem a questão da vingança, que tem reviravoltas. E é muito legal mesmo, eu super recomendo esse dorama aí, essa série aí pra vocês, tá? Aí depois desse, eu assisti um outro que também fala sobre vingança. Acho que a gente pode dizer sobre vingança, que é Flor do Mal. Esse também não é focado no romance, tá? Mas ele é assim. O cara, protagonista, casado com uma moça, que são os dois protagonistas, né? A moça é policial e o cara é um serial killer, mas a mulher não sabe disso. E aí vai ter toda essa problemática, né? A série consiste na mulher começando a desconfiar do marido, porque coisas do passado dele começam a vir à tona. Ele vive com uma outra identidade falsa, e aí também tem todo o imbróglio ali em relação a essa questão da identidade dele, que tem outras pessoas envolvidas que ajudam nisso, por um outro motivo que a gente só vai descobrindo ao longo da série. É assim, reviravolta em cima de reviravolta, sabe? E aí, como coisas do passado desse rapaz começam a vir à tona, essa mulher começa a ir atrás, né, de uns crimes que estão acontecendo e começa a perceber que o marido dela talvez esteja ligado naquilo ali, né? E aí a gente vai descobrindo as coisas ao longo do romance. Eu não posso, do drama, do romance, do drama. Eu não posso ficar falando muito sobre esse drama, não, porque ele realmente tem muitas reviravoltas e muitas surpresas, e o que você acha que é, não é, e, sabe? Então, eu não quero estragar nada pra vocês, não. Só assistam, é muito legal também, Flor do Mal. O final dele poderia ser um pouquinho melhor, não que é ruim, tá? Mas eu poderia ser um pouco melhor. O final de A Lição eu gosto. A Lição eu gosto, assim, inteiro. Do início ao fim eu acho muito bom. Esse Flor do Mal, ele é muito bom também, mas o final dele eu acho que... É porque esses dramas sul-coreanos, eles têm uma coisa que me irrita um pouquinho, que é assim, a série acontece, aí no penúltimo capítulo, normalmente, as coisas se resolvem, e no último capítulo acontece mais uma coisa que tem que ser resolvida correndo pra aí sim ter o final, sabe? E eu não gosto disso, de acontecer uma outra coisa pra ter que ter, pra resolver rapidinho pra ter o final, sabe? Eu acho que é melhor você levar a série toda pra resolver, resolve com calma e o último capítulo é o fechamento. Eu prefiro assim, sabe? Mas enfim, isso é um gosto pessoal. Fica a minha indicação aqui também dessa série. Também assisti uma outra que se chama Itaewon Class. Essa também é uma história de vinganças. Eu realmente tava fugindo dos romances aqui nesse mês. Itaewon Class é inclusive com o ator que faz o da Secretária Kim, que é um dos doramas que eu mais gosto. Esse é comédia, o Secretária Kim é comédia romântica. Mas eu acho muito engraçadinho aquele dorama lá, que é o Park Seo-joon. Ele é um dorama que ele trata da história desse rapaz, que é esse ator aí, né, que faz, que ele é um dos personagens mais resilientes que eu já vi em toda a minha vida, acontece algumas coisas muito tristes com ele ao longo da vida por culpa de uma outra pessoa. Ele é um rapaz humilde, não é assim pobre, miserável, mas é um rapaz mais humilde, e o outro que faz as coisas, né, com ele é um cara rico. E aí, ao longo do dorama, ele vai só se encrencando por causa desse cara rico que vai fazendo as coisas e não arca com as consequências das coisas que faz. E esse rapaz, que é o protagonista, ainda acaba sendo punido por coisas que ele não deveria ser punido. Então, por exemplo, em um determinado momento acontece uma coisa ali que esse rapaz, o protagonista, eu não falo os nomes porque eu não guardo os nomes, tá, gente? São nomes diferentes. Mas esse protagonista, ele vai ser preso. E ele vai passar alguns anos, 3 anos, alguma coisa assim, preso. E nesse tempo, então, ele vai falar assim, acabou a palhaçada. Eu vou me vingar dessa família que só me ferrou até agora. E aí, quando ele sai da cadeia, ele vai atrás dessa vingança. E o primeiro passo disso tudo aí é ele abrir um bar
em Itaewon, que é um bairro lá da Coreia do Sul, badalado, um bairro, inclusive, muito visitado por pessoas de outros países, assim, que tem muitas misturas, porque a Coreia do Sul a gente percebe nos dramas que não é um negócio muito misturado, né? Não é um Brasil, mas nesse bairro tem mais essa mistura de pessoas diferentes e tal, e ele vai montar um bar ali, que é onde ele vai começar, então, a vingança dele. Então, a gente vai acompanhando não só essa trajetória de vingança, como também ele tentando fazer esse bar dar certo e, mais uma vez, a família rica lá fazendo coisas para atrapalhar o cara, mesmo depois que ele sai da cadeia. E aí também vai ter meio que um triângulo amoroso ali, porque ele gosta de uma menina desde lá da época do colégio, que a menina também gosta dele, mas ela é meio babaca, assim. Ela não é completamente babaca, mas eu odiei aquela personagem, eu fiquei com o ranço dela, que é a menina que acompanha ele desde a infância lá. Só que quando ele monta esse bar, ele conhece uma outra moça, que é uma menina toda mimadinha, toda serelepe, sabe, rebelde sem causa, que vai aprender muitas lições quando ela encontra esse cara e começa a trabalhar com ele. Então ela também vai se aprimorando ali como pessoa e ela se apaixona por ele. E aí fica aquela coisa ali. Mas o foco mesmo é no desenvolvimento desse rapaz e em como ele vai levar essa vingança. Eu esperava que a vingança tivesse mais destaque, como lá em A Lição, que eu falei, que a vingança é o mote de tudo mesmo. Aqui, ele tem a vingança, que ele sempre tá falando da vingança, e ele tá fazendo as coisas para conseguir a vingança, só que eu acho que o foco mesmo da série é no desenvolvimento desse rapaz, na vida desse rapaz. Eu até fiquei pensando que se fosse um romance, um livro mesmo, seria um romance de formação, porque a gente acompanha ele desde a época lá do colégio, da juventude, desde a adolescência no colégio, até quando ele tem ali na beira dos seus 40 anos, que ele, né, tá já desenvolvendo essa vingança. É uma série que tem uns saltos temporais para ir mostrando o que tá acontecendo com ele. Então a gente acompanha muito esse crescimento dele, esse amadurecimento, as coisas que vão acontecendo. O foco é mais nisso, nessas experiências pessoais do protagonista, que tem como base ali a sua vingança e tal. Mas enfim, não é uma história de vingança tão pesada assim como A Lição que eu citei, tá? Mas é legal também, assim, vale a pena assistir. Esse não é que eu não amei ele não, sabe? Mas eu achei legal, não foi um desperdício de tempo não, foi legal assistir. E por fim eu comecei a assistir um que eu ainda não terminei, eu tô assistindo ainda, que se chama De Volta às Raízes. Aí esse sim, já volta mais pro romancezinho, porque aí depois de ver tanta história de vingança e de serial killer e de não sei o que, aí eu quis assistir um romancezinho. É a história de uma moça que ela é da ilha de Jeju, que é uma ilha que tem lá na Coreia do Sul, que o sonho dela sempre foi sair dali daquela ilha, foi ir pra Seul, e aí quando ela fica mais velha ela consegue ir pra Seul. Ela desenvolve uma carreira lá em Seul, ela fica famosa como uma fotógrafa muito importante. Só que num determinado momento acontece um escândalo ali, uma pessoa arma contra ela uma coisa, e aí ela é completamente cancelada. Eu não sei se vocês sabem, o cancelamento lá na Coreia do Sul é um negócio horrível. E aí ela volta para Jeju, primeiro para fugir ali dos paparazzi que estão atrás dela, na casa dela, onde ela vai, e também para dar uma espairecida, para replanejar, reprogramar a rota dela ali, né? Porque acaba a carreira dela. Então ela volta para Jeju. E lá em Jeju tem um rapaz que é amigo dela desde a infância, eles nasceram no mesmo dia, as mães são amigas, então eles cresceram juntos, se apaixonaram e eles foram namorados ali de juventude, só que num determinado momento acontece uma coisa que eu não vou falar também para quem quiser assistir, que eles acabam se separando. E aí quando ela volta, eles ficam 8 anos, eu acho, sem se ver. E quando ela volta para Jeju, ela reencontra esse cara e aí eles vão, né, se reaproximar. Mas esse, assim, eu ainda tô assistindo. Não sei como é que vai terminar, se eu vou gostar ou não. Até agora, assim, como eu assisti muitos doramas mais adultos mesmo, com temas mais pesados, eu tô achando esse muito levinho, assim.
Eu acho que depois eu vou procurar um outro de vingança, de serial killer de novo, porque não adianta a gente negar a nossa natureza, né? Eu gosto dessas histórias mais pesadas mesmo, mas enfim, tá bonitinho o dorama. Mas depois eu comento o que eu achei do final no próximo mês, né? Porque, como eu falei, ainda tô assistindo. E é isso, gente. O que eu li, o que eu assisti. Agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês leram em novembro e o que vocês assistiram também, que eu gosto muito de saber, tá? Pode me dar dica de dorama, pode me dar dica de outras séries de outros países, pode me dar dica de filme. Tô precisando voltar a assistir mais filme. Eu tô muito presa nos doramas. E não se esqueça que dia 5 de janeiro é a abertura das inscrições para o clube. Se inscreve no grupo que tá aqui para eu dar as informações do clube no grupo do WhatsApp, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.